Um tópico muito importante para a estrutura de dados é a forma com que os dados são organizados, inseridos e recuperados nas estruturas. As tabelas hash são estruturas de armazenamento assim como uma lista, mas ela é algo mais próximo de um vetor de listas. Nesse vídeo, nós vamos explicar o que é e qual o funcionamento das tabelas hash. Bom, vamos por partes. Quando se trata de tipos abstratos de dados, nós temos diversas estruturas presentes para o nosso uso, que vão desde listas, filas e decks até os mais variados tipos de árvores. A ideia das tabelas hash ela surge mais ou menos por meados de 1950, com o inventor Hans Peter Laan. De forma simplificada, o problema que o Hans chegou é a seguinte situação. Imagina que você precisa registrar diversas entradas de uma lista telefônica, como esses 11 registros que eu tenho aqui. A forma mais simples que você poderia fazer isso, usando estruturas de dados, seria colocar eles numa lista, certo? Dessa forma, quando a gente precisar buscar um telefone, seja por exemplo esse daqui, seria necessário apenas percorrer esses 10 registros até encontrar aquele que seja igual. O problema disso é quando ao invés de ter 10 registros, a gente tem 10 milhões deles. Como a lista ela tem a complexidade de O de N, para recuperar um único registro, vamos dizer que seria necessário 1 milissegundo para a gente ter uma unidade de tempo. Se o nosso telefone desejado estiver na última posição, essa busca ia demorar 2 horas e 47 minutos aproximadamente. Talvez, se você for muito paciente e ter nascido há muitos anos atrás, isso não seja um problema. Mas pro Enzo, que não consegue ficar alguns segundos focado em alguma coisa que não tem uma gameplay de Subway Surfers, isso vai ser um problema. Para solucionar esse problema, o Hans propõe que os dados sejam organizados em chaves e valores. E dependendo dessa chave, o dado é colocado em um balde. Esse conceito de balde, ele eventualmente vai evoluir para chegar nas tabelas hash. Mas como a gente não tem tanto tempo, a gente vai direto para as hashes que vocês vão entender. Falando justamente em tempo, a hash ela vem com o propósito de otimizar o tempo de busca, tentando reduzir a complexidade de O de N para O de 1. Da forma mais simples, a tabela de dispersão, ou hash, visualmente é assim. Ela parece um vetor, né? Calma que isso logo vai mudar. Vamos começar com a inserção, digamos que eu tenho uma simples estrutura de registro, onde nela eu guardo os atributos CEP e nome. E imagine que eu queira organizar esses dados em algum lugar. Para que eu possa ter acesso direto e não ter que ficar buscando um a um de forma exaustiva, eu posso usar uma função hash para definir uma chave. Lembra que eu falei de chave e valor? Então, aqui que a gente começou a usar isso. Imagina que eu tenho uma lista com algumas ruas que eu queira registrar na minha tabela hash. Vamos fazer a inserção da rua Vieira de Moraes. Ela tem o CEP 04617971. Da forma mais básica, para formar uma chave para inserção, nós podemos pegar o CEP e fazer um módulo pelo tamanho da nossa tabela, nesse caso o 11. Essa operação ela se chama função hash. Ela pode ser feita pegando o valor ASCII da rua ou qualquer outra operação que retorne um índice. Aqui, como eu quero mostrar o comportamento básico da tabela hash, a gente vai fazer com o módulo do CEP mesmo. Fazendo essa operação, a gente tem o valor 6. Então a gente coloca o registro na posição 6. Seguindo essa mesma lógica, a gente pode fazer isso para outros valores. Legal, né? Mas nem tudo são flores. Olha só, quando a gente vai adicionar a rua Coronel Braga, ela tem o CEP 1295-2846. Quando a gente faz o módulo desse valor, a gente tem a chave 5, que conflita com a entrada da rua Dom Pedro II. E agora? Coronel Braga expulsa o Dom Pedro dali? Não. Porque se a gente fizer isso, a gente vai perder os registros que conflitam. Então, as tabelas hash, elas utilizam métodos de tratamento de colisão, podendo usar técnicas de endereçamento aberto ou encadeamento. Agora o pessoal vai explicar um pouco mais sobre. Para poder solucionar o problema das colisões, a gente pode olhar primeiramente para a função hash. Então, por exemplo,
Voltando para a tabela, a gente tem a Rua 12 com o CEP 489-05811 e tem uma chave 9. Mas como que essa chave 9 ela foi gerada ali? Essa chave ela foi gerada justamente pela função hash. A função hash ela vai pegar um dos atributos da tabela de registro e dividir pelo tamanho da tabela hash, nesse caso 11 posições. Então vamos começar primeiramente pelo CEP, considerando que é um valor numérico. Então a gente vai ter o número 48.905.811 dividido por 11, que vai gerar um resultado que vai ser 4.445.982 e vai ter como resto 9. Mesmo com a função hash, quando você divide um dos atributos pelo tamanho da tabela, vai sempre gerar um resultado que provavelmente vai ser maior do que a própria tabela hash. Então, para facilitar, a função hash ela pega o resto dessa divisão e não exatamente a divisão. Então, neste caso, o resto vai ser 9. E assim, você tem a chave 9 para o registro da Rua 12, com base no CEP. Mas, e se a gente não tiver o CEP ou nenhum valor numérico entre os atributos? A gente pode utilizar a própria string. Então, por exemplo, a Rua 12, ela é uma string que pode ser dividida em caracteres. Então, a gente vai ter o R, o U, A, espaço, o 1 e o 2. Cada um desses caracteres vai ter um código dentro da tabela ASCII. Então a gente tem o R com o número 82, o U com o número 117, o A com o número 97, o espaço com o número 32, o 1 com o número 49 e o 2 com o número 50. E aí, para fazer a função hash, a gente transformou cada um desses caracteres em números e agora é só somar todos eles. Então fica 82 mais 117 mais 97 mais 32 mais 49 e mais 50, dando um total de 427. Com esse número a gente pode então dividir pelo tamanho da tabela hash, no caso 11. Então fica 427 dividido por 11, que vai dar resultado 38 e com o resto 9. E aí a gente tem outro código hash, que vai ser o código hash 9 para a string Rua 12. Apesar de os números serem iguais, tanto o código hash para Rua 12 quanto o código hash para o CEP, você vai ter diferenças. Em outros registros pode ser que isso não aconteça, então é importante definir que quando você for dividir sua tabela hash, esse cálculo seja feito apenas para um dos atributos. E aí, com isso, a gente consegue entender melhor a função hash e então partir para o tratamento de colisões. Bem, as colisões de tabela hash, elas ocorrem quando duas ou mais chaves diferentes elas são mapeadas para a mesma posição na tabela. Este fenômeno é de certa forma inevitável devido à própria natureza da tabela hash e ao número limitado de índices que são disponíveis dentro dela mesma, especialmente quando o número de chaves inseridas excede o número de posições na tabela. A principal causa das colisões seria a função hash que é utilizada. Quando a função ela não distribui uniformemente as chaves, é mais provável que diferentes chaves elas resultem no mesmo índice. Por exemplo, se uma função hash ela calcula o índice como hash de k é igual a k módulo de m, onde m é o tamanho da tabela, chaves que compartilham o mesmo resto quando são divididas por m, elas vão colidir. Existem várias técnicas para lidar com colisões na tabela hash, sendo as mais comuns o encadeamento e o endereçamento aberto. No caso do encadeamento, cada posição da tabela ela contém uma lista encadeada de elementos que colidiram. Quando ocorre uma colisão, um novo elemento ele é simplesmente adicionado à lista correspondente. Isso permite armazenar múltiplos elementos no mesmo índice sem perder os dados. Vamos pegar a seguinte imagem de exemplo, onde o cálculo da função hash é baseado em hash de k é igual a k módulo 23, fazendo com que a tabela tenha 23 posições possíveis, indo de 0 a 22. Na posição 1, vemos que não possui nenhum elemento adicionado. Isso significa que nenhum dos elementos, quando feito o cálculo por meio da função hash, resultou em um resto 1. Já na posição 2, temos somente um elemento.
E na posição 3, vemos que ocorreu colisões, já que possui mais de um elemento adicionado à posição. E se fizermos o cálculo desses elementos pelo módulo 23, veremos que todos eles resultam exatamente em 3. Já em endereçamento aberto, se uma colisão ocorre, a tabela busca uma nova posição vazia dentro dela mesma, utilizando uma sequência de localizações alternativas, sendo elas soldagem linear, em que a próxima posição ela é verificada sequencialmente até encontrar um espaço vazio. Sondagem quadrática, a busca segue um padrão quadrático para evitar agrupamentos, e a double hashing, que utiliza uma segunda função hash para determinar o próximo índice a ser verificado. Considerando o desempenho, podemos ver que as tabelas hash elas são afetadas significativamente pelas colisões. Em média, operações como inserção e busca elas têm complexidade Big O de 1, mas no pior caso, em que todas as chaves elas colidem em um único índice, a complexidade pode se tornar Big O de n, onde n é o número total de elementos na lista encadeada ou na sequência de soldagem. Portanto, a escolha da função hash e do método de resolução das colisões é crucial para manter a eficiência do código. Até agora, nós vimos como a tabela hash funciona, como ela agiliza a busca por meio da função hash e como ela trata colisões. Mas por mais que ela trate as colisões, isso não será suficiente com os nossos 10 milhões de registros. Uma tabela hash eficiente ela não pode ser estática para sempre. Para resolver esse problema dela acabar se tornando O de n, existe o fator de carga. Fator de carga é a razão entre o número de elementos de uma tabela e o tamanho dessa tabela, ou seja, o número de elementos dividido pelo tamanho da tabela. No exemplo a seguir, temos uma tabela funcionário de tamanho 12 e 6 elementos nela. Quando dividimos 6 por 12, resulta em 0,5. Isso significa que essa tabela tem uma taxa de ocupação de 50%. E sempre que inserimos novos elementos, o fator de carga também aumenta. Neste caso, o fator de carga foi para 0,66, ou seja, a taxa de ocupação dessa tabela é de 66%. Agora, com todas as posições preenchidas, o fator de carga passa a ser 1. Isso significa que a taxa de ocupação é de 100%. Sempre que o fator de carga for 1, a tabela está cheia. E vale ressaltar que quanto maior for o fator de carga, maior serão os riscos de colisões. Uma das formas de diminuir esses riscos é adotando um limite de fator de carga, e sempre que a tabela atingir esse limite, ela aumenta de tamanho, não sendo esse limite um valor muito pequeno, para que a tabela não cresça constantemente com algumas inserções, e nem um valor muito alto que faça a tabela ter maiores chances de colisões.